Então aqui, pessoal, no exercício 5, ele disse que qual é o perímetro de um quadrado cujo quadrado que possui uma das diagonais medindo 72. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a diagonal de um quadrado é igual a lado raiz de 2. Mas por que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2? Vamos dar uma breve relembrada aqui. Ó. Eu sei que os lados de um quadrado valem isso aqui e esse carinha aqui é diagonal. Ó, formou o que? Ó, um triângulo retângulo. Então, se eu for fazer este triângulo retângulo aqui, eu sei que esse lado vai valer L, esse lado vai valer L e aqui vai valer D. Então, daqui, pessoal, a gente consegue descobrir o que? Ó, que o quadrado da hipotenusa pelo tio Pete é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, no final das contas, isso daqui vai ser igual a diagonal ao quadrado, vai ser igual a 2L ao quadrado. Mas eu não quero diagonal ao quadrado, quero só a diagonal. Então, isso aqui é 2 raiz de L, 2L ao quadrado, que é igual a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Só que aqui está o quadrado e aqui tem um 2, então a gente bota para fora o L e só sobra lado raiz de 2. Tá? Isso aqui é só um adendo para vocês lembrarem da onde que as fórmulas saem, para vocês não precisarem decorar. Então, o que ele diz? Ele diz que a diagonal mede 72. Então, a partir daqui, onde tem diagonal, a gente substitui por 72, lado raiz de 2. Se esse raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 72 dividido por raiz de 2 é igual a L. Então, L vai ser igual a 72. L vai ser igual a 72 sobre raiz de 2. Só que quando tem raiz embaixo, a gente tem que racionalizar, que é quando a gente escreve raiz em cima e raiz embaixo de novo. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1, né? Porque duas coisas iguais quando estão se dividindo é igual a 1. Então, isso aqui dá 72 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, isso aqui é 72 raiz de 2. Quanto que vale a raiz de 4? 2. E aqui eu posso simplificar. Quanto que é 72 dividido por 2? Então, isso aqui no final é 36 raiz de 2 centímetros. Então, com isso a gente descobriu o valor do lado, mas ele quer o perímetro. Lembrando que o perímetro de um quadrado é 4 vezes o L. Então, a gente substitui ele por 4 vezes 36 raiz de 2. Então, no final das contas, o nosso perímetro vai ficar igual a 144 raiz de 2 centímetros. Então, aqui é a nossa resposta, né? Vamos até deixar ela em evidência para a gente poder, né? No exercício 6, pessoal, a gente tem que saber quanto é a quantidade mínima de rolos que a gente tem que ter para poder cercar esse terreno. Mas ele é de formato retangular, mas um dos lados dele que a gente não vai cercar é o lado que está junto com o rio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber quanto que vale a soma de cada um dos lados. Então, a gente vai ter o quê? Que o perímetro aqui vai ser 81 mais 190 mais 81, certo? Isso aqui vai dar 352 metros. Então, daqui, se a gente for cercar tudo aqui, são 352 metros. E o que a gente tem? Que cada rolo tem quanto? Cada rolo tem exatamente 48 metros, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Um rolo 48, dois rolos, a gente multiplica 48 por 2 e assim por diante. Então, o que a gente tem que fazer? O total de rolos é exatamente os nossos 352 metros dividindo pelos 48. Eu vou saber quantos rolos eu vou precisar para a gente conseguir terminar para cercar todo esse problema, essa cerca. Isso aqui dá, no final das contas, 7,3 rolos. Então, vocês concordam comigo que ainda vai sobrar
né, vai faltar. Então a gente tem que arredondar isso aqui para exatamente 8 rolos, que é o que a gente vai conseguir usar para poder cercar o nosso espaço. Então 8 rolos é o necessário, que é o que está na resposta lá, no gabarito de vocês. O exercício 7, pessoal, é bem direto. Ele quer saber qual é a área de um retângulo, cuja comprimento é 45 e a largura é 38. Então é só a gente lembrar qual é a fórmula da área. É base vezes altura. Então se a gente substituir este cara aqui e este cara aqui na nossa fórmula, então é 45 vezes 38, e aí no final das contas a gente acha os 1.710 metros quadrados. Tá bom? Exercício 8, pessoal, não tem muito mistério também. Vamos lá. Ele quer saber qual o comprimento de um retângulo, cuja largura mede 118 metros e a área total é 489. Então, de novo, a fórmula da área é igual a base vezes a altura. Aqui eu já tirei quanto que vale a área, 489. 118 de base e eu quero saber a altura. Então, para isolar a altura, fica 489 dividido por 118. Isso aqui vai dar aproximadamente, né, 4,14 metros. Certo? Então, nossa resposta, 4,14 metros aproximadamente. Por que metros? Porque é uma unidade de medida, não é área, não é volume, né? As outras unidades que a gente vai estudando. Aqui no exercício 9, pessoal, ele quer saber qual é a área de um retângulo, tá? Muito importante, ele quer saber a área do retângulo, que apresenta uma base de 3 metros e a sua diagonal mede 5 raiz de 10 sobre 3. Então, lembrando a fórmula da diagonal de um retângulo, então a diagonal de um retângulo é igual a raiz quadrada da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Por quê? Vamos só dar uma relembradinha aqui. Se eu tenho aqui, ó, um retângulo, eu traço a diagonal dele, esse cara aqui é a base e esse cara aqui é a altura. Tá vendo que formou um triângulo retângulo aqui? Então, do nosso triângulo retângulo que se formou, a gente tem aqui base, altura e a diagonal. Então, a gente vai fazer o que daqui, ó? Diagonal ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais a base ao quadrado. Só que eu não quero diagonal ao quadrado, eu quero a diagonal. Então, isso aqui vai ser exatamente isto, que é o que a gente tem de fórmula ali em cima, né? Então, só para relembrar como a gente fez no outro exercício, e vocês terem aqui para não precisar decorar. Então, a gente já sabe que a diagonal mede 5 raiz de 10 sobre 3 e que apresenta uma base de 3 metros. Então, vai ser 3 ao quadrado mais h ao quadrado, porque para a gente fazer a área, a gente precisa de base vezes altura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai elevar o quadrado dos dois lados para poder tirar essa raiz daqui. Então, vai ser 5 raiz de 10 sobre 3 ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado mais h ao quadrado aqui. Então, com isso, a gente vai ter cada termo elevado ao quadrado, então vai ser 25, só que se esse cara aqui elevado ao quadrado vai sair de dentro da raiz, 3 ao quadrado é 9. Aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, né, 3 ao quadrado, 9, mais h ao quadrado. Deixa eu arrumar esse h para ficar bonitinho aqui. Mais h ao quadrado. Então, daqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai isolar o h ao quadrado, vai ficar 25 vezes 10 dividido por 9 menos 9. A gente pode tirar o MMC, ou, se vocês não quiserem, né, vocês podem fazer aquela tática que eu já ensinei nos outros vídeos, que a gente pega e faz com que apareça uma base igual. Então, a gente multiplica aqui, ó, 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 é 1, 1 vezes 9 dá 9 de novo, não vai ter problema. Então, daqui,
a gente tem que a altura ao quadrado vai ser 25 vezes 10 dividido por 9, menos 81 dividido por 9, que vai dar igual a 169 dividido por 9. Então, vindo para cá, desculpem, a gente tem que a altura ao quadrado é igual a 169 dividido por 9. Mas eu não quero a altura ao quadrado, eu quero a altura. Então, eu vou tirar a raiz de 169 dividido por 9, que é a mesma coisa que a raiz de 169 dividido pela raiz de 9. Então, no final das contas, eu sei que a altura ficou igual a 13 dividido por 9, né? Metros. Só que isso aqui não é a nossa resposta final, tá, pessoal? Porque o nosso problema ele quer a área de um retângulo. Então, a área vai ser igual a base vezes a altura. A nossa base vale 3, a nossa altura vale 3. Desculpa, aqui não é dividido por 9, ó. Aqui é dividido por 3, né? Porque a raiz de 9 é 3. 13 dividido por 3, isso aqui dá igual a 13 metros quadrados. Então, a nossa área desse nosso retângulo é exatamente 13 metros quadrados, como está no gabarito de vocês. Penúltimo exercício, pessoal, exercício 10. Ele diz que a diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e que um dos seus lados mede 8. Ele quer saber qual o valor da área deste retângulo. É muito parecido com o exercício anterior. Então, o que a gente tem? A gente já sabe que a fórmula da diagonal... Opa! Errei o tipo de caneta. Pera aí. A gente sabe que a fórmula da área... A gente sabe que... Vamos botar a nossa informação primeiro. Que a diagonal vale 10 centímetros. E a gente sabe que um dos lados vale 8 centímetros. E a gente também sabe que a fórmula da área é igual a base vezes a altura. E o que qual o valor da área? É o que ele quer saber. E a gente também sabe que a fórmula da diagonal é a raiz quadrada da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Certo? Base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, ele já nos deu quanto vale a diagonal. Vamos substituir ali. Então, 10 vai ser igual a raiz quadrada. Ele já me diz quanto vale uma das bases. Então, é 8 ao quadrado mais h ao quadrado. Certo? O que a gente vai fazer agora para tirar essa raiz daqui? A gente vai elevar os dois lados ao quadrado. Vamos lá, então. 8 ao quadrado, h ao quadrado. Isso aqui é o quadrado. Então, no final das contas, isso aqui ficou 100 igual 8 ao quadrado, 64, mais h ao quadrado. Então, a gente tem que a altura ao quadrado vai ser igual a 100 menos 64. Então, a altura ao quadrado vai ser igual a 36. Mas eu não quero a altura ao quadrado, eu quero somente a altura. Então, eu tiro a raiz de 36 e com isso eu acho que a altura é igual a 6 centímetros. Certo? Só que não é essa a resposta que a gente quer no final, né? A gente quer a área desse retângulo. Então, a área do retângulo, como a gente viu ali, base vezes altura. Então, a área vai ser igual. Uma dos seus lados mede 8, que a gente já chamou que era a base, e a altura a gente descobriu que vale 6. Então, a área, no final das contas, é 48 centímetros quadrados. Então, a área é igual a 48 centímetros quadrados. Certo? Todo mundo conseguiu pegar? Então, vamos só deixar marcadinho aqui. A área igual a 48 centímetros quadrados. E nesse nosso último exercício aqui, o Pedro ele queria construir uma pequena horta, certo? E aí, ele dividiu nessa área retangular de altura de 3 metros e de base 3,6 metros. E ele dividiu em partes iguais, certo?
todas essas partezinhas são iguais. Então, o que a gente tem que descobrir? Qual é, em metro quadrado, a área de cada partezinha. Aqui, né, a gente vai ter o que? O retângulo 1, o retângulo 2, o retângulo 3, o retângulo 4, o retângulo 5 e o retângulo 6. A gente só precisa descobrir a área de um. Só que olha aqui, ele foi dividido em áreas iguais. Então, ó, daqui até o final, ele vale 3,6. Daqui de cima até aqui embaixo, ele vale 3. Então, eu sei que aqui em cima, ele vale 1,5 metros. E aqui ele vale 1,5 metros. Se eu dividir 3,6 em 3 partes iguais, então eu sei que cada parte aqui vale 1,2 metros. 1,2 metros. E 1,2 metros. Então, o que eu tenho? Eu preciso descobrir somente a área de 1. Vamos descobrir a área do 6 aqui, que vai ser igual a todos os outros. Então, a área do retângulo retângulo 6 vai ser o quê? A área igual a base vezes a altura. Então, a base a gente tem que é 1,2 e a altura é 1,5. Então, no final das contas, a área do nosso retângulo vai ser o quê? 1,8 metros quadrados. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer esses exercícios. Caso tu não conseguiu e não entendeu ainda, pode me escrever que eu tento dar um jeito de te ajudar a gente entender tudo isso aqui. Então, aguarda aí que nos próximos dias eu vou estar divulgando mais a lista de exercício 3, a resolução dela. Vai ter mais aulas no nosso canal e também eu vou resolvendo as listas que faltam, a lista 4 e a lista 5, que eu ainda vou divulgar para vocês. Muito obrigado e tchau!